Egito, uma das civilizações mais duradouras e impressionantes da antiguidade. Tão avançada em conhecimento matemático e físico, surpreende a humanidade até os dias de hoje. Localizado entre o nordeste da África e o Oriente Médio, o país cresce às margens do poderoso Rio Nilo. Responsável pela prosperidade da região, por meio dele surge a seguinte divisão: o Alto e Baixo Egito. Ao longo do fértil Vale do Nilo, berço da Revolução Agrícola, surgem monumentos que atravessaram milênios, como as pirâmides e a esfinge de Gizé. O Egito foi palco para grandes líderes e conquistas militares e personagens históricos que mudaram a humanidade. Entre eles nós temos o romano Júlio César, Alexandre o Grande, o jovem grego macedônio, Tutankhamon, o jovem faraó que governou aos 9 anos de idade e morreu aos 19. E não podemos esquecer de Cleópatra. Você sabia que a Cleópatra está mais perto da invenção do celular que da construção das pirâmides do Egito? Das pirâmides até Cleópatra temos aí 2.500 anos, da Cleópatra até a invenção do celular 2000 anos. Naquela época o poder era passado dentro da mesma família, ou seja, de pai para filho. Isso tem um nome que se chama dinastia. A política do Egito Antigo era dividida em o Antigo, Médio e o Novo Império. Então, vamos para o Novo Império, 19ª dinastia, o maior faraó de todos os tempos, Ramsés II. Seu reinado acontece aproximadamente entre 1239 e 1213 a.C. E aí, tá preparado para poder voltar ao passado? Eu sou o Matheus, vou estar aqui com vocês compartilhando fatos históricos e científicos das 10 pragas do Egito. Do José do Egito até o Êxodo, passaram 430 anos. Os hebreus, eles perderam a sua identidade. Eles precisavam ser libertos. Então, começou o maior confronto. Mas é importante destacar que as pragas do Egito, elas não foram apenas uma forma de atingir Faraó, mas o objetivo era confrontar a cultura daquele povo e as divindades egípcias. O Egito possui mais de 1.500 deuses. Cada praga representava um confronto espiritual contra aquilo que os egípcios consideravam sagrados. Então, o juízo iria começar conforme Êxodo 12:12. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A quarta praga vai te surpreender. Primeira praga, água em sangue. A primeira praga atinge o coração do Egito, o rio Nilo. Toda a existência da civilização dependia dele. No caso, agricultura, transporte, alimentação, economia girava em torno do rio. Nesse caso aqui, a praga confrontava diretamente a divindade egípcia Hapi, sempre representada de ventre cheio, deus que é associado ao rio Nilo, representava fertilidade, abundância e prosperidade, ligados ao cheio do Nilo, essenciais para a agricultura. Então, o símbolo da prosperidade acaba sendo atingido, transformando água em sangue. Segunda praga, rãs. As rãs eram animais sagrados, então não podia matar. A divindade egípcia aqui confrontada era a deusa Hekt, deusa muito associada às rãs, ligada à fertilidade, ao nascimento e à renovação da vida, considerada uma protetora das grávidas. O Egito foi tomado pelas rãs, eram rãs para tudo quanto é lado, cama, na cozinha, na panela e sobre as pessoas. Os magos egípcios conseguiram reproduzir o fenômeno, mas não resolveram nada. É importante destacar aqui que Faraó tinha uma equipe de sacerdotes com um simples objetivo: mostrar que os deuses deles eram mais fortes. Os deuses podem mais! Terceira praga, piolhos. Moisés toca no solo e dele surgem os piolhos, dependendo da tradução, mosquito. A divindade egípcia aqui confrontada é Geb, deus da terra e do solo, representava o deitado e representava tudo aquilo que crescia da terra. Aqui, pela primeira vez, os magos do Egito não conseguiram reproduzir o milagre, e com isso declaram: este é o dedo de Deus. Quarta praga, moscas. Dependendo da tradução, trata-se de um inseto específico, que pode ser representado pelo besouro sagrado. Aqui, no caso dos estudiosos, associam o confronto à divindade Kep, representado com a cabeça de besouro ligada ao nascer do sol e à renovação. O Egito fica completamente infestado, e aqui tem um detalhe impressionante. A região de Gósen, onde ficavam os hebreus, elas não foram atingidas pelos insetos conforme Êxodo 8:22. Os egípcios possuíam diferentes manifestações do deus Sol. Temos ali Ra, ao sol do meio-dia, Kepri é o nascer do sol e Horus associado ao pôr do sol. No pôr do sol, Horus se reuniu com todos os deuses para descer ao submundo e enfrentar a serpente chamada Apófis. Daí surge um pensamento interessante. Se todos os deuses no pôr do sol se reuniram para descer ao submundo para enfrentar Apófis, quem está na face da Terra? Ela está abandonada. Agora, uma observação importante na cena das serpentes, quando uma engole a outra, Moisés e os magos. Quando o Deus transforma o cajado em serpente, fazendo engolir as outras, Deus estava se comunicando diretamente com aquela cultura, revelando que tinha poder sobre o mal, sobre aquilo que os egípcios temiam. Segundo os textos das pirâmides do Egito, quando se tem um duelo de magia, que no caso é a Reca, ele diz que a magia legítima engole a outra. Então, a segunda comunicação para a cultura egípcia é que o poder de Deus é mais forte que os outros. Quinta praga, monstros animais. Uma doença atinge um dos animais que é sagrado para os egípcios, no caso, a vaca. Então, o gado, o cavalo, bois, camelos, jumentos e ovelhas foram todos destruídos. E a divindade confrontada aqui é Hathor.
touro sagrado representa o poder divino. Deusa ligada ao amor, à fertilidade e à maternidade, associada ao gado e ao touro sagrado. A dor dos egípcios não era, de fato, somente atingir a economia, mas também ver os seus deuses, um por um, sendo mortos. Enquanto isso, o gado dos hebreus foram poupados. Sexta praga, úlceras e feridas. Moisés lança cinzas ao ar e começam a surgir feridas nos egípcios. E a divindade confrontada aqui é Ísis, deusa da cura, da proteção e magia, uma das divindades mais veneradas do Egito e no mundo até os dias de hoje. Os próprios sacerdotes e magos tentaram desacreditar Moisés, mas agora estavam cobertos de feridas. Então o sistema religioso dos egípcios começa a desmoronar. Sétima praga, granizo. Nut era a divindade confrontada agora. Representava o céu, sempre protegendo a terra com o próprio corpo. Mas dessa vez o céu trouxe destruição. Segundo Êxodo 9:24 declara: nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito. Granizo, fogo, destruição de plantações, de pessoas, de animais. Aqui pela primeira vez os egípcios começam a temer ao Deus de Israel. Oitava praga, gafanhotos. O que o granizo deixou os gafanhotos destruíram. Estudiosos apontam que a divindade confrontada aqui é Sete. Não se corresponde a nenhum tipo de animal, mas é uma divindade ligada ao caos, violência e destruição. Ele é o protetor contra forças destrutivas externas. O caos que o Egito acreditava controlar agora se volta contra ele. Os próprios conselheiros de Faraó começaram a declarar: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Nona praga, escuridão. A Bíblia declara que a escuridão era tão intensa que ela poderia ser sentida. Por favor, não esqueça dessa informação. Os egípcios não conseguiam nem enxergar, nem mesmo quem estava ao lado, mas os hebreus tinham luz. Aqui a divindade confrontada é Ra, o supremo do sol, considerado a principal divindade egípcia. Faraó era visto como filho e a manifestação viva de Ra. Mas, durante 3 dias, Ra não apareceu. 10ª praga, morte dos primogênitos. Agora não tem mais negociação. A última praga atinge diretamente a estrutura familiar e espiritual, inclusive a casa de Faraó. Já se passaram 400 anos. Os hebreus já perderam a sua identidade. Eles não moravam mais em tendas, mas sim em casas de tijolos. Observando as maquetes das tumbas, tinham escritos no umbrais da porta como proteção. Você lembra da apóstolo? Então, esses escritos eram para proteger do mal. Então, quando Deus ordena passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, em cima dos escritos, a comunicação era: rejeite o Egito. Mais tarde, os judeus adotaram uma tradição, a mezuzá, um objeto, patente de porta que carrega a palavra sagrada como proteção. A visão da ciência sobre as pragas. Diversos cientistas tentam explicar o evento de Êxodo com base nos textos egípcios antigos. Um papiro foi encontrado, se chama o papiro de Ipuver, escrito aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, que foi exatamente no período do Novo Império, e confirma esses acontecimentos das 10 pragas, como um fenômeno natural, por exemplo, o vulcão que desencadeia vários efeitos naturais, começando pelo rio Nilo, transformando em sangue. Proliferação e algas vermelhas e micro-organismos. Essas algas e bactérias podem deixar a água avermelhada. Esse fenômeno ocorre em várias partes do mundo e pode causar mudança na cor da água, morte de peixe, maus cheiros e contaminações. Rãs. Além disso, o impacto das águas nos rios geram muitas toxinas, expulsando os anfíbios da água. Uma delas são as rãs. Piolhos. Água contaminada, aumento do calor, é o cenário perfeito para a proliferação de piolhos e a ausência de higiene aumenta essa dor. Moscas. Com as rãs muito tempo fora da água, elas começam a morrer e as moscas vêm e comem os restos. Inclusive, o aumento das moscas afetando o saneamento básico da região, o qual era mais avançado para aquela época, tornou-se a maior causadora de doenças, matando os animais. Feridas. Esse crescimento desregulado das moscas, depois de afetar os animais, começam a afetar as pessoas, causando doenças e feridas nojentas. Granizo. O texto bíblico diz que é marcada por uma intensa chuva de granizo, misturada com fogo, então no caso meteoros. Uma forte teoria falava da chuva de granizo mais pedra vulcânica, por meio do vulcão de Santorini na Grécia. Gafanhoto. Consequência disso, essa chuva faz desestabilizar o clima e fazer com que os gafanhotos invadam o Egito. Escuridão. O fenômeno conhecido como Kansen, que é um vento local, quente, seco, carregado de poeira, que sopra do norte da África, na Península Arábica, frequentemente provocado por tempestades de areia. A sua origem, localização, no caso, sai do deserto do Saara e afeta principalmente o Egito, a Jordânia, Israel e a região do Mar Vermelho. Para os vulcões no deserto ocidental, mais o Kansen, que dura 3 ou 4 dias. E a Bíblia diz que durou 3 ou 4 dias. Você lembra no texto que fala que a escuridão poderia ser sentida? Vale lembrar que o primogênito não se trata de uma criança. Você pode ser um primogênito de 40, 50 anos de idade. Na cultura antiga, o primogênito tinha alguns privilégios. Quais são os privilégios? De alimentação, tinha privilégio da herança. Por isso, uma das teorias sugere que os alimentos contaminados podem ter afetado primeiro os filhos mais velhos das famílias. O milagre da Bíblia reflete o nosso conhecimento limitado de como era o mundo antigamente. As pessoas não tinham conhecimento para explicar os eventos da natureza, e mesmo agora, não temos total conhecimento. Por isso que alguns eventos acontecem. Mas a questão é que o conhecimento científico dos processos naturais não exclui que Deus tenha feito e que Deus age por meio desses eventos. Independentemente das interpretações científicas ou espirituais,
o êxodo dos hebreus continua sendo uma das narrativas históricas e espirituais mais importantes da humanidade. E aí, o que você achou desse assunto? O que mais chamou a atenção? O que você acha que a gente deve aprofundar? Deixa aqui nos comentários e até mais.